Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como eu prometi, hoje e falei pra vocês que eu ia fazer umas perguntinhas e queria as respostas de vocês pra ter uma motivação do que falar a respeito desse assunto, né? E no meu story eu tava questionando a respeito da fidelidade. Se você é uma pessoa fiel, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi se a sua fidelidade tem limite. E a terceira pergunta foi a quem ou o que você é fiel a quê ou a quem, né? Foi a pergunta. E aí, tá aqui os intrusos passando aqui atrás, tudo bem. Ao vivo tem essas coisas, depois vocês desconsideram. E aí, o que foi que me motivou a fazer essa pergunta hoje pra vocês, né? Na verdade, eu já tava com o desejo no meu coração de conversar essa semana com vocês, assim, desde segunda eu tava com vontade de vir, mas... Gente, isso dá medo. Mas eu me propus a fazer, né? Então, eu vou fazer. E o que me motivou para perguntar sobre fidelidade hoje para vocês foi a leitura do livro do profeta Daniel. Algumas pessoas viram a pergunta, mas talvez não tiveram a coragem de responder a pergunta, porque quando você fala em fidelidade, envolve muitas coisas, né? Pode ter ativado a memória afetiva aí das pessoas, tantas coisas que já podem ter acontecido. E aí você pode ter pensado em várias nuances a respeito de fidelidade. Mas aí, o que eu quero falar é dessa leitura do livro do profeta Daniel. Eu não sei se vocês conhecem a história do povo de Israel, se todos conhecem, mas em um dado momento, o povo de Israel, o povo eleito de Deus, o povo preferido de Deus, para se manifestar ao mundo, eles cometeram várias infidelidades. Muitas infidelidades, na verdade. Como nós hoje também cometemos muitas infidelidades. E aí, por conta dessa infidelidade, Deus permitiu que esse povo caísse nas mãos dos seus inimigos, para que o seu coração pudesse se voltar para ele novamente. E aí, esse povo de Israel acabou sendo cativo. E ao se tornarem cativos, eles perderam, inclusive, o direito de poder adorar o seu Deus, de poder bendizer a Deus em público. E foram obrigados pelo rei Nabucodonosor, que é o que trata a história de hoje, a adorar deuses estrangeiros, a adorar falsos deuses, né? Porque só existe um único Deus, que é o Deus verdadeiro, Deus vivo. E esses três jovens, que são os jovens Sidraque, Misaque e Abdênago, eles se recusaram a obedecer a ordem do rei Nabucodonosor e a adorar os seus deuses. Eles disseram, não, nós não vamos adorar. Na verdade, alguém foi fazer um fuxico para Nabucodonosor, dizer que eles tocavam flautas, que eles faziam isso para anunciar o horário de adorar o Deus de Nabucodonosor. E esses três jovens se recusavam a se prostrar diante desses deuses. E aí o rei mandou chamá-los. Questionou. É verdade que vocês não se prostram, que vocês não adoram, que vocês desobedecem a minha lei, a minha ordem? E aí os jovens dizem, sim, é verdade, nós não vamos adorar o teu Deus. E por que esses jovens disseram isso, né? Porque só existe um único Deus, né? Na palavra diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então esses jovens conheciam essa palavra e por saber que só existe um único Deus, eles não se curvaram nem diante do rei Nabucodonosor.
Eles não se colocaram contra o Deus vivo e verdadeiro para agradar a outros. Eles se mantiveram fiéis a Deus. Que coisa linda, né? Como a gente precisa aprender a ser fiel? Essa palavra me incomodou porque ela falou muito comigo. Ela me ensinou muita coisa. E por isso eu resolvi vir e fazer essa partilha com vocês, porque pode ser, né, que ensine alguma coisa para você também sobre fidelidade. Muitas pessoas responderam que são fiéis a Deus. E meu coração exultou de alegria, né? De saber que muitas pessoas amam a Deus e são fiéis a Deus, né? Outros disseram que são fiéis a Deus, são fiéis à família. Bom, aí o rei Nabucodonosor ficou muito zangado porque foi contrariado por esses jovens. E disse, muito bem, já que vocês não vão obedecer, já que vocês não vão se prostrar diante do meu Deus, Deus com D minúsculo, então vocês sabem que serão jogados na fornalha ardente, serão queimados vivos. E o que esses jovens disseram? Gente, é linda a resposta. Eles disseram assim, o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar da fornalha ardente, e também nos livrar das tuas mãos. Mas saiba que se ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não vamos nos prostrar diante do teu Deus. Cara, essa é uma resposta fantástica e que a gente precisa aprender muito com isso. A gente sabe que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos passando por situações realmente desafiadoras. A gente tem chorado por entes queridos que morrem, ou porque entes queridos de amigos nossos morreram recentemente, e o nosso coração fica constrangido, consternado, fica triste. Agora mesmo, esse período, muita gente tem vindo até a minha comunidade, pessoalmente a mim também, pedido oração, pedido intercessão, muita gente está doente, depressivo, né? Muitas coisas acontecendo. E aí a gente se compromete a orar. E as pessoas continuam morrendo. E aí bate um desespero na gente. Ontem mesmo eu comentava com uma irmã e disse, minha irmã, eu tô começando a ficar com medo porque a gente está rezando pelas pessoas e as pessoas estão morrendo. E olha só a resposta que Deus manda hoje para mim na primeira leitura de hoje. Ele manda dizer o quê? Que Ele é Deus. Que Ele pode. Que Ele vê. Que Ele não é indiferente a tudo que nós estamos vivendo, mas que nós precisamos entender que a decisão é dele. É Ele quem decide o que vai acontecer. Se Ele rege as nossas vidas, nós temos que nos conformar à sua vontade. E aí, eu fiquei muito reflexiva sobre a importância da oração, sobre a oração. Por que é que a gente ora? Nós oramos para obrigar a Deus a nos atender, ou nós oramos para nos submeter à vontade de Deus? Nós precisamos pensar a respeito disso. E o correto é orar para nos submetermos à vontade de Deus. Nós não podemos orar querendo dobrar a Deus a nosso bel prazer. Nós não podemos ir para a oração pensando que porque estamos orando, Deus é obrigado a nos atender. Não, Ele não é. Ele é Deus. Nós precisamos nos conformar ao querer de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E não abandonar a Deus porque Ele não está fazendo o que a gente quer. Porque achamos que Ele não está ouvindo a nossa oração. Mas Deus ouve a nossa oração. Deus se inclina do alto dos céus
e ouve a oração do oprimido para libertá-lo das suas prisões. Nosso Deus é esse Deus que se importa. Nosso Deus é esse Deus que ama, mas que muitas coisas ele permite que aconteça. Veja o que aconteceu com Abraão, né? Abraão foi testado na sua fé. Deus pediu uma coisa muito difícil para ele, não vou dizer testado, né? Que Deus não testa ninguém, mas foi provado na sua fé. Me dá o teu filho Isaque, teu filho único, teu filho amado, teu filho esperado. Abraão obedeceu. Abraão creu em Deus. E nós também somos chamados a crer em Deus. A crer com toda a nossa força. A crer com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser. Confiar. Gente, nós estamos vivendo esse tempo difícil, mas é um tempo em que nós precisamos renovar a nossa fé. Olha, Jesus, no Getsêmani, orou. Você sabe disso. Jesus orou e ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus suou sangue. Tão angustiante foi para ele saber tudo que ele teria que passar. A cruz que ele teria que carregar por causa dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos um dia herdar o paraíso e ir para junto de Deus, contemplar a sua face, louvá-lo, bendizê-lo, honrá-lo para todo sempre. Jesus orou e o Pai fez o quê? O Pai ouviu a oração, mas tirou dele o cálice que ele teria que beber? Não tirou. O que Jesus disse? No entanto, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É isso, gente. É aí que está a chave da oração. É colocar para Deus tudo que nós estamos vivendo, ainda que ele saiba, porque ele é onisciente, é onipresente. Ainda que ele saiba quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades, quais são as tribulações que nós estamos vivendo. Ainda assim, nós precisamos dizer para Deus: Senhor, tá doendo aqui. Senhor, põe tua mão aqui. Senhor, alivia essa dor. Mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Em tudo há um propósito na vida do justo. Nós não sofremos em vão. Se estamos sofrendo, vamos para os pés da cruz do nosso Senhor. Vamos para lá, para sermos banhados pela água, pelo sangue que jorrou do seu lado aberto, o seu lado da misericórdia. Precisamos aprender a nos conformar com a vontade de Deus, sem deixar de, contudo, amá-lo e bendizê-lo, honrá-lo, sermos fiéis, permanecermos fiéis. Sabe quando você consegue ser fiel? Quando você tem convicção, quando você tem princípios. Por que que esses 3 jovens se mantiveram fiéis? Porque eles sabiam em quem tinham posto a sua fé, como São Paulo também diz. Porque eles sabiam quem era Deus. Porque eles confiavam em Deus. E sabiam que mesmo que Deus não os livrasse do fogo abrasador, da fornalha ardente, ele continuaria sendo seu Deus. Seja fiel aos seus princípios. Seja fiel àquilo que você acredita. Independente das coisas que ocorrem contigo, independente das dificuldades que você enfrente, seja fiel aos seus princípios. Se você for fiel aos seus princípios, você não vai se curvar diante das possibilidades que muitas vezes a vida nos apresenta, o mundo nos apresenta,
possibilidades para nós nos corrompermos, possibilidade de nós perdermos a nossa fé. Tomemos muito cuidado. É preciso que nós tenhamos princípio. É preciso que nós tenhamos convicção de quem somos e de quem é o Deus a quem servimos, para que nós possamos caminhar com Deus, para que nós possamos ser fiéis. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Deus não nos abandona. Deus não abandonou você na sua dor. Deus não deixou você jogado nas mãos dos seus inimigos. Independente do que você esteja passando, pode ser que alguém muito poderoso tenha te jogado no fogo. Mas Deus vai enviar o seu anjo para caminhar contigo sobre as chamas e nada vai te acontecer. Foi isso que Deus fez com aqueles 3 jovens. Eles disseram ao rei: mesmo que tu nos jogue no fogo, nosso Deus, ele tem poder para nos libertar, mas se ele não quiser, ainda assim, nós não vamos nos prostrar diante do teu Deus. Nós vamos morrer em nome da nossa fé, porque nós amamos a Deus. E o rei zangou e os jogou amarrados dentro da fornalha. Só que depois ele percebeu que tinha jogado 3 homens amarrados, mas tinham 4. Tinham 4 homens lá na fornalha, andando de um lado para o outro. E aí ele chamou o povo que trabalhava para ele e disse: vem cá, nós não jogamos 3 jovens amarrados e muito bem amarrados dentro do fogo? Eles disseram sim. Então por que eu estou vendo 4 pessoas andando livremente entre as chamas? E ele entendeu que Deus enviou o seu anjo para cuidar daqueles jovens que foram fiéis a Deus, que foram fiéis à sua fé, que foram fiéis aos seus princípios. E quando a gente vê anjo é a personificação de Deus. É o próprio Deus que desceu lá na fornalha ardente e caminhou com aqueles jovens. E nada lhes aconteceu. E sabe qual foi o resumo da história? Nabucodonosor glorificou ao Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego. Porque é um Deus que não deixa seus filhos sozinhos dentro do fogo. Creia nisso, meu irmão. É preciso crer. É preciso renovar a fé. É preciso renovar a esperança. É preciso acreditar que há um Deus que caminha contigo. Que há um Deus que não te abandona. Que há um Deus que vela por ti. Que há um Deus que conhece a tua dor. E que ele vai agir ao seu tempo. Então espere em Deus. Seja fiel. Não ponha limites à sua fé. Porque a fé desses 3 jovens não se limitou diante da morte. Do perigo da morte. A fidelidade, ela tem que ser eterna a Deus. A confiança em Deus. A esperança nesse Deus que age, nesse Deus que ama, nesse Deus que cuida. Deus não esqueceu de ti. Deus não esquece de mim. Sejamos fiéis. Amemos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E ame também ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas não como tu te ama, porque muitas vezes nós nos amamos de forma errada. Ame com o amor de Cristo, com a caridade de Cristo. Que independente daquilo que a pessoa te fez, tu continua amando, porque tu vê nela Jesus. Porque tu olha para ela e percebe que aquele mal que ela te fez é pela fragilidade humana dela. Ame, seja fiel, caminhe com Deus. Deus te abençoe neste dia. Grande beijo. Até me estendi muito, mas estava tudo isso dentro do meu coração e precisava partilhar com vocês, porque se Deus falou assim comigo, Ele pode falar assim contigo também. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Pronto.